Bem-vindos a mais esta reflexão. O que nós precisamos entender sobre a natureza humana? Nós temos que compreender que Deus não nos criou para andarmos e vivermos segundo a natureza humana. Ele nos chamou para andarmos na sua vontade. Ele nos criou para isso, para revelarmos a sua glória. Mas nós nos rebelamos. E ao nos rebelarmos, nós adotamos valores que não têm nada a ver com aquilo que Deus criou e o propósito. Quando nós insistimos em viver segundo essa natureza, o que nós fazemos é praticar o mal contra o próximo. E por praticarmos o mal contra o próximo, nós observamos que a realidade do mundo é essa que está aí. E esta realidade, Deus não nos obriga a vivermos de forma diferente disso. E é isso que a gente precisa entender. Ele nos entregou a essas próprias paixões. Paulo, escrevendo aos Romanos, na carta, no capítulo 1, no versículo 28 ao 32, ele fala do que é a natureza humana. Diz assim: E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovado, para praticarem coisas que não convêm. E aí vem: estão cheios de todo tipo de injustiça, de perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural, sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Ou seja, essas atitudes revelam a natureza humana. Nós somos assim. Deus nos criou assim? Não. Pecado, e isto é decisão que nós nos submetemos ao rejeitarmos o que Deus tinha feito. Nós precisamos entender isso. Deus não nos obriga a vivermos a sua vontade, mas por meio de Cristo, ele nos reconcilia, ele traz o perdão, a reconciliação, a justificação, nos coloca na presença, na sua presença, nos faz um novo ser e nos chama para vivermos segundo as suas virtudes, revelando quem ele é neste mundo e manifestando a sua glória. Mas o que a gente precisa entender, Deus nunca vai nos obrigar a vivermos desta maneira. É nisto que manifesta a sua justiça por meio de Cristo Jesus. Que a gente possa entender isso, compreender estas coisas e nos movermos na direção da vontade de Deus. Buscar conhecer o Senhor, o que Ele fez por nós, para que nós, estando mortos, pudéssemos agora termos vida por meio de Cristo Jesus. Que a gente entenda e que a gente busque nas Escrituras o verdadeiro conhecimento da vontade de Deus. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.